A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Laura Castanho. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Caio Nascimento e no programa de hoje a gente vai explorar a fundo um bairro em constante mudança aqui em São Paulo, o Bom Retiro e seus arredores. O Bom Retiro nasceu no final do século XIX a partir da repartição de uma grande chácara na região que hoje corresponde ao centro da cidade. Ele é conhecido por servir de casa para boa parte dos imigrantes judeus que vieram para São Paulo na primeira metade do século XX. Dos anos 60 para cá, também recebeu muitos imigrantes coreanos e se tornou um dos maiores polos de comércio na capital. Mas não é só isso não. Para comentar as reportagens, a gente convidou a Isabel Lichand, nascida e criada no Bom Retiro. Bom dia, Isabel, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Laura, tudo bem? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos começar por um dos centros comunitários mais tradicionais de São Paulo. A Casa do Povo foi fundada após a Segunda Guerra Mundial por imigrantes judeus que se fixaram no Bom Retiro. Ela concentra atividades culturais, oficinas, cursos e discussões sobre política. Eu fui lá visitar e conto nessa reportagem como que ela se mantém atual e viva até hoje. Quem passa pela Casa do Povo, no Bom Retiro, numa segunda-feira à noite, vai ouvir sons parecidos com estes. Quem invoca esses sons toda segunda-feira à noite é a maestrina Gueta Sendat, de 92 anos. Ela rege um coral de 15 vozes que recupera um repertório tradicional de canções em Yiddish, daí o nome, Coral Tradição. Mas quem passasse pela Casa do Povo algumas horas antes ouviria o seguinte som. O atual diretor da casa, Benjamin Serroussi, explica se tratar de um trabalho de manutenção para evitar que a construção de 65 anos venha abaixo. A associação que mantém a Casa do Povo foi fundada em 1946 por membros da comunidade judaica do Bom Retiro. Muitas dessas pessoas eram imigrantes recém-chegados a São Paulo e trouxeram consigo uma bagagem de militância socialista e sionista. A ideia era fundar um espaço judaico autônomo de viés progressista. A casa terminou de ser construída em 1953 e serviu de lar para episódios importantes de organização política. Nos anos 60 e 70, a Casa do Povo foi ligada ao Partido Comunista, que fazia oposição direta à ditadura. Ela chegou a abrigar um grupo de teatro e até uma escola, mas essa escola fechou em 1981. Sofreu muita repressão da ditadura e no fim da ditadura, portanto, por incrível que pareça, de perder o inimigo também enfraquece. Então ela passou por um momento de hibernação, assim, mas nunca fechou. Com a dispersão da comunidade judaica para outros bairros, a casa foi pouco cuidada nos anos 80 e 90 e quase chegou a fechar. Em 2011, circulou na internet uma foto que mostrava uma estrutura muito degradada do espaço. Alguns ex-alunos da escola reagiram a isso e formaram um grupo para arrecadar recursos e reestruturar o conselho. Tem funcionado até aqui. Hoje, a Casa do Povo se mantém de doações e editais. Em maio, por exemplo, um jantar beneficente com Caetano Veloso arrecadou cerca de R$200 mil. Tem muitas pessoas de bairro que voltaram a entender que o lugar é do bairro. Isso é o segredo, eu acho que, para manter a conexão viva com o entorno, sem fetichizar, né, o bairro. O bairro não é uma pessoa que se encontra na esquina. O bairro é uma construção de todos os dias, né? Tem condições de mudar e, nessa mudança, se preservar como um Bom Retiro. Seja, curte um bairro de imigrante, curte um bairro um pouco decadente, ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Então continua marcado pela indústria têxtil, tem umas coisas que não mudaram, né? O que mudou é o perfil de origem das pessoas. A opção por abrigar todo tipo de atividade é o centro da estratégia da casa para se manter atual e conectada com a vida do bairro. Todo tipo mesmo, desde aulas de parteira até oficinas de comunicação não violenta. Quem explica é a curadora, Marília Loureiro. Lembra que a programação ela é feita para o bairro. E o bairro é judeu também, mas o bairro é boliviano, o bairro é coreano, o bairro é grego, o bairro é nordestino, o bairro é brasileiro, o bairro é... enfim, tudo isso. Então eu vejo um pouco nesse sentido, assim, acho que é uma coisa bem mesclada. Hoje em dia, a Casa do Povo adota uma posição apartidária, mas busca incorporar a chamada micropolítica, ou seja, ações menores e mais locais, mas que reforçam a pauta da tolerância.
A Casa do Povo, ela faz de fato 1/3 da programação. Os outros 2/3 a gente ajuda a selecionar, mas eles não são propostos por nós. Então é uma curadoria nesse sentido muito diferente do que em outros lugares, que em geral a curadoria está ligada ao discurso de 1, 2, 3 pessoas que fazem aquela exposição, aquele ciclo de cinema, e aqui no fundo não, aqui é uma curadoria totalmente feita por muitas vozes. Falando em vozes, ficamos por aqui, mais uma vez com Coral Tradição. Isabel, você comentou com a gente que você tem uma relação íntima com a Casa do Povo. Então eu queria te perguntar, desde quando que você frequenta lá e como que é essa relação? Bom, a Casa do Povo, antigamente, antes de ser Casa do Povo, chamava ICIB, Instituto Cultural Israelita Brasileiro, e meu avô, minha avó frequentavam bastante o lugar, minha família, minha tia estudou no colégio que tinha lá também. E o meu contato, pessoalmente, foi depois que fechou o ICIB, se transformou em Casa do Povo. Eu participo bastante de eventos que acontecem lá. Eles realizam muitos eventos pela comunidade judaica também, como todo ano que se completa mais um ano do Levante do Gueto de Varsóvia, eles fazem um evento. Teve um evento em memória do Vladimir Herzog, teve um evento de Hanukkah recentemente, né? Como se fosse o Natal judaico. E eu participo muito das coisas, tem lá yoga e também já fiz uma apresentação de dança lá. Acho que como é um lugar muito importante para o bairro e eu sou do bairro desde que eu me conheço por gente, eu também tenho uma relação muito próxima com esse lugar. E também pela questão judaica e tudo mais, de ser uma herança, de certa forma. Bacana, obrigada. Eu fui conhecer a Vila Michele Anastassi, uma rua estreita de paralelepípedo no Bom Retiro. O lugar era ocupado por italianos e hoje acolhe bolivianos que vêm tentar a vida no Brasil. Essas pessoas têm dado uma nova cara ao bairro e conto nesta reportagem como isso tem acontecido. O Bom Retiro é conhecido por ser um bairro de tradição judaica e coreana, mas pouco se sabe que ali existe uma vila italiana chamada Michele Anastassi. O lugar é localizado na Rua da Graça, número 381, e foi feito no século XX pelo empresário Michele Anastassi para abrigar operários de sua fábrica de licor e xarope na Rua dos Italianos, também localizada no Bom Retiro. A vila foi ocupada por italianos até a década de 80 e depois vieram imigrantes peruanos, paraguaios e bolivianos que passaram a usar o espaço para costura. A maioria dos moradores são relutantes em falar sobre o lugar. Muitos chegaram ao Brasil há pouco tempo e ficam no país por poucos meses para trabalhar. Então a maioria não sabe ao certo a história da vila. Kevin é filho de bolivianos, tem 18 anos e sempre morou no local. Mas mesmo assim ele não sabe a história de lá. Geralmente para falar sobre a história aqui, eu não sei de nada quase. Mas aqui hoje já contempla muitas nacionalidades, né? Já, aqui tem boliviano, peruano, brasileiro, paraguaio. Ah, que legal. E todos moram aqui, na vila? Todos. Provavelmente nessa parte daqui é maioritariamente bolivianos. A moradora mais antiga é a dona Giane, de 86 anos. Que a gente está fazendo uma matéria, uma reportagem sobre a vila, porque é um lugar muito bonito, né? As casas são bonitas, são diferentes. Não é bom, as pessoas são delicadas, umas não é ruim, outras não é ruim, outras já não tem, e aí cada um vive nas suas casas, né? Ah, entendi. Então é bom morar aqui? É legal? É bom morar aqui, nessa vila? É calma? Não, bom não é. É maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque eu gosto, eu cresci aqui, vim pra cá mocinha, acabei de crescer e tal. Tive meus filhos, então eu gosto daqui mesmo. Ah, é um lugar que... Pois é plena cidade, né? Para entender melhor essa chegada ainda tímida de bolivianos no Bom Retiro, converso com a arquiteta e pesquisadora de patrimônio histórico Aline Fortunato. Aline, o Bom Retiro é conhecido por tradições judaicas e coreanas. Uma vila que nasceu italiana e passou a ser ocupada por bolivianos é um ponto fora da curva na história do bairro?
Não, eu não acho. Eu acho que, inclusive, está total na curva, porque, na verdade, a produção da cidade de São Paulo, ela tem muita a participação do imigrante. E a chegada dos coreanos e dos bolivianos, ela é mais recente. A chegada da comunidade judaica não tanto, acho que é do começo do século XX. Mas, mesmo assim, teve uma participação grande, uma presença grande de italianos e de portugueses. Só que os italianos, eles se misturaram mais, então a gente não é tão perceptível a presença deles. E aí, como a comunidade judaica ela é mais fechada, então fica mais evidente a diferença. E também a construção das vilas em São Paulo tem muito a ver com os donos das empresas, os donos das indústrias. E a grande parte dos industriais que construíram São Paulo são italianos. Então tem essa influência da arquitetura italiana. E você acredita que no futuro as culturas coreanas e judaicas podem perder espaço para a boliviana no Bom Retiro com o avanço dessa comunidade no bairro? Não acredito, porque existe uma convivência. Quando você fala em preservação de patrimônio, muita gente acha que é você congelar uma situação ou congelar um tempo. Na verdade, a história ela é moldada por vários tempos. E um tempo não é pior do que o outro. Claro que você pode fazer uma crítica, por exemplo, o que acontece atualmente na gestão do patrimônio, o que isso impacta no que já foi preservado, na história que já foi preservada. Só que tudo está fazendo parte da história. Então, a própria presença dos bolivianos também faz parte da história de um outro momento do bairro. Reportagem de Caio Nascimento para a Rádio USP. Continuamos aqui com a Isabel Lixande, moradora do Bom Retiro. Isabel, como é a relação dos moradores antigos do Bom Retiro, coreanos e judeus, com essa população da América Latina que está chegando aos poucos no bairro? Eu acho que tem sido bem tranquila na questão de convivência, assim, existe uma tolerância a respeito, inclusive porque o bairro é formado por imigrantes, né? Praticamente todas as pessoas que moram ali, se não são imigrantes, são filhos, netos de imigrantes, né? Mas a gente percebe bastante que esses imigrantes latinos, eles vêm muito para trabalhar, né? Em busca de dinheiro, melhores condições de vida, e a gente descobre, assim, diariamente, ou pelo menos anualmente, no mínimo, dificuldade financeira, se submeter a qualquer tipo de trabalho, a qualquer condição, e também não entender a língua, às vezes. E é muito comum a gente ver uma relação bastante presente de bolivianos, peruanos trabalhando em confecções, assim, de coreanos, de judeus aqui não, lá no bairro, não. Mas em situação de convivência é bem tranquilo, assim. Bacana, Isabel, obrigada. As confecções e o comércio de tecidos são um pilar de sustentação importante na economia do Bom Retiro. O repórter Igor Soares foi conhecer os bastidores da Rua Zé Paulino, um dos principais centros comerciais da cidade. Top de renda aqui, vários modelos de cores a partir de R$ 39,99. Temos macaquinho que é estampado na promoção a partir de R$ 39,99. Localizado na região central de São Paulo, o Bom Retiro é conhecido, entre outras coisas, pelo comércio de roupas. A Rua Zé Paulino é o principal endereço do bairro e o maior símbolo disso. O local abriga inúmeras lojas de confecção que vendem roupas por um preço mais acessível que em outras regiões da cidade. Porém, o bairro também é bastante procurado por profissionais de moda e vestuário, por abrigar inúmeras lojas que vendem equipamentos para profissionais do ramo. Eu fui conhecer um estabelecimento da região que é pioneiro no setor. A dona da loja contou detalhes sobre o ramo e os produtos que vende no local. O meu nome é Marta, trabalho aqui na Cabemac, no Bom Retiro, na rua Newton Prado. A nossa loja tem 40 anos de mercado, é a pioneira do mercado em peças de máquina de costura. Atualmente também estamos vendendo máquinas domésticas, peças de máquinas domésticas e máquinas industriais também, né, de overlock, reta, galoneira, todo tipo de máquina. A principal diferença entre uma máquina doméstica e uma industrial é a velocidade, que é medida em ppm, pontos por minuto. A máquina doméstica consegue fazer 1.500 pontos por minuto, enquanto a industrial faz de 5 a 9.000 pontos. Dessa forma, a doméstica acaba sendo mais adequada a pequenas produções e a industrial para projetos em alta escala, com grandes produções. Além disso, as máquinas domésticas trazem uma maior diversidade de pontos entre costura reta, zigue-zague, caseados e pontos decorativos, enquanto as industriais possuem um único ponto, o de costura reta, porém com muita velocidade e precisão. Nós vendemos aqui na Cabemac peças para máquinas industriais e domésticas
e aparelhos. Os aparelhos são para facilitar a costura e facilitar a produção. Uma peça precisa usar um aparelho para quê? Para a roupa ficar padronizada. Por exemplo, se a costureira costurar um produto sem um aparelho, cada costureira vai ter um padrão. E com a aparelhagem vai ficar tudo padronizado a roupa. Então vai ficar uma roupa padronizada, uma qualidade superior. Porém, a situação no setor não é das melhores. Está bem ruim o mercado por enquanto, né? Está bastante crise no nosso setor, muitas confecções fecharam. Então, Isso tá aqui na região, você diz? No Brasil em todo. O Brasil todo fechou muita empresa. Então agora a crise, né? Bateu, chegou no fundo do poço. Agora vamos ver se renova para o ano que vem, né? E vocês tiveram uma queda. 3, 4, 5 anos, vocês tiveram uma queda nas vendas? Sim, muita queda. Muita empresa fechou. Então com certeza afeta o nosso mercado também, né? Segundo dados divulgados recentemente pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a ABIT, o setor teve queda de 3,8% na produção de vestuário entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2017. O resultado também foi ruim para a produção têxtil, que teve queda de 0,9%. As pessoas que trabalham nessas grandes indústrias que hoje não têm esse emprego, começam a comprar essas máquinas mais simples para fazer um produto segmentado, que hoje em dia é tendência, né? Você fazer uma coisa mais simples, você diz aquela reta primeiro ou até aquelas... As domésticas profissionais. Entendi. Aí eles fazem um serviço mais segmentado, que hoje em dia é uma tendência, né? Você fazer uma roupa padronizada, estilizar alguma coisa, uma bolsa. Aí você tem um produto diferenciado para você lançar no mercado. Então você consegue atender algum público diferente. Igor Soares, de São Paulo, para a Rádio USP. A Cracolândia é um lugar conhecido por ser um ponto de venda e consumo de drogas muito forte em São Paulo. O local ainda enfrenta problemas e entidades sociais atuam para ajudar os dependentes de droga. O repórter Diego Andrade conversou com voluntários que atuam na região. Esse cenário de violência se tornou marca da região e do seu entorno. E essa é a imagem que é levada diariamente aos noticiários. Mas diversas ONGs e coletivos têm realizado ações para transformar o local, oferecendo suporte aos usuários e ajudando a tornar a Cracolândia e seus arredores em espaços menos violentos. É o caso do coletivo A Craco Resiste, criado em 2016 e formado por moradores, usuários e trabalhadores da região da Luz. Além de atividades culturais como música, dança e cinema, o coletivo também realiza as chamadas vigílias. Eu conversei com a Ana Vitória, que faz parte do coletivo, e ela explicou um pouco sobre como essas vigílias funcionam. Bom, a Cracolândia ela fica ali na Praça Princesa Isabel, que é a praça que a gente chama Praça do Cachimbo, em frente à Estação Júlio Prestes, e também pela Helvétia, né, que é a rua paralela. E aí, bom, as pessoas, em alguns momentos do dia, a Guarda Civil Metropolitana, junto com a limpeza urbana, fazem a limpeza dessa praça, que é passar um caminhão-pipa lá, jogando uma água e tudo mais. E aí a GCM fica nessa função de fazer com que as pessoas saiam da Praça do Cachimbo e cheguem até a Helvétia, ou saiam da Helvétia e cheguem até a Praça do Cachimbo. Mas nesse momento, normalmente ele não é tranquilo, assim, ele é atravessado por algumas violências, porque assim como a GCM controla a saída, eles também controlam o retorno. E nesse momento de retorno, normalmente as pessoas acabam sofrendo algumas violências ou têm suas coisas retiradas pela Guarda Civil Metropolitana. E aí a gente começou a entender que ter pessoas do coletivo presentes seria importante para conversar, para entender mesmo, assim, por que isso não pode ser feito de uma outra forma. E também ser uma presença, assim, estar ali para registrar essas violências, para denunciá-las e para garantir que elas não ocorram. Eu também conversei com a Maria Angélica Gomes, coordenadora geral do Centro de Convivência Edley, uma ONG que atua na redução de danos associados ao uso de drogas. Na sede, que fica localizada na Sé, eles acolhem moradores de rua e oferecem diversas atividades culturais, como oficinas de fotografia e de vídeo. Além disso, o Edley também realiza ações de campo na Cracolândia, oferecendo aos usuários auxílio contra a prevenção de doenças e também conscientização sobre serviços de saúde. O trabalho inicialmente envolvia a realização de troca de seringas para as pessoas que faziam uso de cocaína injetável, com o objetivo de evitar que elas transmitissem infecções
através do contato sanguíneo. Com o passar do tempo, houve uma migração do consumo de cocaína injetável para a cocaína fumada, o crack, e nós mantivemos as nossas ações de campo, que envolvem levar água para as pessoas que estão em situação de rua e fazendo uso de crack. Também entregamos insumos como piteiras para que eles não compartilhem os cachimbos e evitem queimaduras nos lábios. Também entregamos folders com informações sobre os serviços de saúde, de assistência social e da Defensoria Pública. A Angélica também falou um pouco sobre a importância de se realizar esse tipo de ação em campo. É fundamental que haja busca ativa em relação às pessoas que fazem uso de substâncias e que estão em situação de vulnerabilidade. Porque muitas vezes essas pessoas estão em desvantagem de acesso, elas não acessam serviços, desde a atenção básica, muitas vezes elas têm dificuldade, é difícil para eles irem atrás dos seus direitos. Então, essa busca ativa facilita o cuidado, né? A gente consegue acessar as pessoas nos lugares onde elas estão e, a partir disso, contribuir para estimular o autocuidado, né? E o cuidado em liberdade, sempre buscando a defesa dos direitos humanos. Esse é um dos principais focos da nossa organização. Diego Andrade, para a Rádio USP. Voltamos ao estúdio e tem uma pergunta para a Isabel. Isabel, qual importância você enxerga nos projetos sociais da Cracolândia? Bom, eu acredito que os projetos sociais são extremamente necessários a partir do momento em que existe um abandono total e muito descarado em relação a essa parcela da população. Passo lá, direto, assim, perto, passo dentro da Cracolândia mesmo. E assim, em qualquer horário que você passar lá, vai estar tendo a feira, vai estar tendo comércio de drogas, vai estar tendo muita coisa acontecendo, né? Não mudou nada, na verdade, só piorou a região e, inclusive, os moradores, eles se espalharam, assim. Não dá pra você tentar tratar uma coisa a partir do problema, né? Você tem que tratar a causa, né? Cortar o mal pela raiz. Do ladinho do Bom Retiro fica um dos espaços culturais mais importantes da cidade, a Pinacoteca de São Paulo. O repórter Arthur Zalewska foi conferir a exposição Mulheres Radicais, que está rolando por lá, e conversou com um público feminino que visitou o museu. Visitei a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que fica no limite do bairro do Bom Retiro, ao lado da Estação da Luz e da Praça da Luz. Na Pinacoteca estava acontecendo a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960-1985, que reúne fotografias, vídeos e pinturas de 15 países, com obras de artistas como Lígia Pape, Cecília Vicunha, Ana Mendieta, entre outras. Conversei com algumas frequentadoras do espaço. A primeira delas, Mariana Alves da Silva, de 23 anos, que estava chegando na Pinacoteca, me contou o que diferencia a Pinacoteca de outros museus que ela conhece. Ela também comentou um pouco sobre o Parque da Luz e os restaurantes do bairro. A gente estava até comentando antes de chegar aqui que é um dos museus que a gente mais gosta, porque a gente acha que eles têm um esforço de trazer algum tipo de reflexão sobre o acervo. Então eles fazem uma organização do acervo que tem a ver com a história do Brasil, com a história de São Paulo, e sempre tem uns projetos educativos do tipo, olhe para esse quadro, o que esse quadro te faz sentir. Acho que esse esforço de aproximar o público do acervo é legal, assim, na Pinacoteca, e não acontece em todos os museus que a gente costuma visitar. Quando a gente vem, às vezes a gente toma café, mas a gente não costuma ir muito pro parque, assim, pro Parque da Luz, até porque ele a gente tem uma sensação de insegurança em relação ao Parque da Luz. Não sei se faz sentido, mas enfim, como a gente vem geralmente só nós duas, como a gente é mulher, a gente se sente um pouco insegura em relação ao Parque da Luz, né? A gente acha legal que o Bom Retiro tem muita culinária internacional, então geralmente quando a gente vai, a gente arrisca alguma culinária que a gente não conhece. A gente já foi no judaico, no coreano, no grego. Conversei também com a Narani Mireia, de 24 anos, que havia acabado de visitar a exposição Mulheres Radicais. Eu vim por essa exposição Mulheres Radicais, eu já frequentei outras vezes, mas não é um lugar que eu venha com tanta frequência. Você gostou da exposição? Muito, muito, até porque tem bastante a ver com a linha de trabalho que eu faço, também eu sou artista e tem muitas mulheres da performance também, essa linha do tempo, inclusive depois e durante esse momento político que a gente está vivendo, foi bem interessante olhar a exposição dessas mulheres. Eu acho que é o momento também da gente começar a olhar no sentido da
da repressão, do conservadorismo começa a voltar como uma sombra dentro da nossa sociedade, e o quanto mulheres combateram isso exaustivamente nas suas épocas, e o quanto essa arte foi um lugar de escoar toda essa repressão, todos esses estigmas sobre a mulher, e uma voz muito potente nasceu dali, principalmente em países que viveram ditaduras nas suas histórias. A seção mais ligada ao corpo e ao feminismo no sentido político me toca bastante. Larissa Rocha, de 24 anos, amiga de Narani, também comentou sobre a exposição. Acho que a situação que o país está vivendo agora, eu acho que é bem pertinente essa exposição, que tem a ver com as vozes das mulheres. Hoje, aqui no Brasil, isso tem força, mas a gente vê que desde muito tempo as mulheres já vêm com essa luta aí, e acho que faz todo sentido essa coisa da repressão, dos controles, né, essa coisa do corpo, então está tudo relacionado. De São Paulo, Arthur Zalewska. Universidade 93,7 está chegando ao fim e o repórter Arthur Zalewska tem uma pergunta para Isabel. Bom dia a todos, bom dia Isabel. Bom dia. Isabel, eu queria saber como você enxerga a situação da segurança das mulheres no bairro do Bom Retiro. Olha, eu posso falar que de dia e de noite é bem diferente, né? Por ser um bairro do centro, a gente percebe como o centro em si é um lugar que de dia é muito cheio e de noite é vazio, né? E durante o dia, a segurança ela é melhor, né? Com certeza. Só que também da mesma forma eu sofro muitos assédios no bairro do Bom Retiro, direto, olhares, né? Falas. Mas eu vejo isso muito presente também mais perto da região da Luz, são bairros muito perto um do outro, né? Só que a gente vê uma diferença de poder aquisitivo quando você está no Bom Retiro e quando você está na Luz, né? E no Parque da Luz eu sinto uma energia esquisita, porque você passa e você vê uns homens assim com uma cara de mal encarado, sabe? Uhum. Não sei, muitos ficam procurando prostitutas lá, né? Porque muitas prostitutas fazem ponto lá também. Mas na Estação da Luz também, já tentaram me agarrar, assim, tipo, já teve vezes que eu cheguei chorando na minha casa. É uma situação bem, bem chata, né? Na verdade, ser mulher no Brasil é uma situação bem chata. Acredito que mesmo em São Paulo, que é uma cidade grande, que a gente tem mais assistência e tal, isso não muda, né? O fato de que a cada 12 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. Bom, gente, o programa de hoje teve a apresentação de Caio Nascimento e Laura Castanho. Reportagens de Arthur Zalewska, Caio Nascimento, Diego Andrade, Igor Soares e Laura Castanho. Nossa coordenadora foi a Bárbara Reis e o editor é o Diego Andrade. A música que você ouviu nesse programa foi Nachtwerter, interpretada pelo Coral Tradição. Agradecemos ao Goethe Sendat e ao Coral Tradição por nos deixarem gravar. Para você que quer conhecer os espaços culturais de São Paulo, procure no site do nosso programa. É www.usp.br/cje/radiojornalismo. A gente também agradece a Isabel, que passou uma visão bem crítica sobre o bairro, passou uma análise muito legal. E é isso. Muito obrigado, Isabel. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência e tenham um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.